Agora eu aperto aqui. Então, olha, eu vou seguir esse roteirinho aqui que vocês estão vendo. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre o esporte paralímpico, porque essa é a grande especialidade da Tati. A Tati é que é craque nisso, a Tati é chique, gente. É uma das únicas brasileiras que já tem feito parte da comissão do Comitê Paralímpico Internacional nas últimas Paralimpíadas, né? Eu, no máximo, eu vou lá com a delegação do Brasil, ela vai com a equipe do Comitê Paralímpico Internacional. Então, é lógico que esse assunto, ela que vai falar, eu vou só falar o necessário, vamos dizer assim, para a gente depois chegar lá no último item, no último 6. Né? Então, eu vou falar um pouco do esporte paralímpico, para isso eu vou passar pela interpretação, já que nós estamos falando de educação física, de professores aí, falar de outros esportes, também de outras atividades motoras relacionadas à educação física. Aí nós vamos começar a botar, né, esse jogo mais próximo entre educação física e esporte. Por quê? Porque eu vou estar usando recursos teóricos comuns da educação física. E aí a gente entra, portanto, fica mais sossegado para estar falando de estratégia de ensino-aprendizagem, que são conteúdos comuns da educação física. Por isso que daí o nosso último item é trazer à tona essas estratégias, né, com alguma coisinha a mais pensando no esporte paralímpico. Eu vou recordando a vocês ao longo aqui desses itens que a gente vai estar passando. Tá? Mas vale lembrar, num primeiro momento, olha só que legal, que o que a gente está querendo fazer, de certa forma, a gente, quando eu falo a gente, é inclusive o Comitê Paralímpico Brasileiro, está muito empenhado nisso, né? Na pessoa do seu presidente, do Misael, e na pessoa do professor Davi Farias, que é o responsável por esse departamento que se chama Educação Paralímpica, né? Educação Paralímpica. Então, olha só, o que a gente está querendo trazer, então, para todo mundo mastigar? É a ideia de uma cultura do esporte paralímpico. Porque a gente não tem no Brasil cultura do esporte paralímpico, a gente tem cultura do futebol tem. Por que a gente até percebe facilmente que a gente tem a cultura do futebol no Brasil? Porque todo mundo vive um pouco de futebol, ou seja, todo mundo, quando eu falo, é quem joga futebol, quem não joga. A minha mãe, por exemplo, ela sabe que um dos filhos dela, não sou eu, é palmeirense roxo. Então, ontem ela estava lá assistindo televisão, no mínimo querendo saber o resultado do jogo para ver se o Palmeiras ia ganhar, porque se o Palmeiras ganhasse, ela ia ficar contente, porque o filho dela ia ficar contente. Ela não joga futebol, não faz nada, mas ela participa do mundo dessa modalidade. Ela faz parte, né, da criança, do adulto, do idoso. Então, essa modalidade faz parte da nossa cultura. Olha, nesse contexto de alguns cursos do Comitê Paralímpico Brasileiro, junto com o professor Davi Farias, a gente chegou aí para alguns estados onde a gente dava aula para pessoas, não necessariamente só professores de educação física, mas que trabalhavam com pessoas com deficiência e que eles não sabiam nem que as Paralimpíadas tinham sido no Rio, no Brasil. Não sabiam nem direito o que era Paralimpíada. Como é que dá para a gente falar que a gente tem uma cultura do esporte paralímpico? Olha, eram pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, né? Mesmo que não seja diretamente na educação física ou sejam de outra área. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o quê? Que para a gente criar uma cultura do esporte paralímpico, a gente vai precisar mudar não só esse aspecto de pensar no esporte, porque, como eu falei, o esporte já faz parte da nossa cultura nitidamente, algumas modalidades com muita ênfase, como é o caso do futebol, do vôlei e outras, né? Mas a gente precisa pensar nesse registro. Então, pensar nesse registro é lógico pensar em todas as possíveis mudanças que estão ao nosso redor. Olha só, eu vou falar uma coisa aqui
e no final da minha fala eu vou repetir. Vocês sabem que tudo na vida da gente muda, tudo muda. Não é verdade? Tudo, se eu pegar até um mapa geográfico de muito tempo atrás e o de hoje, muda muito. Se eu pegar as coisas da época da minha mãe, da minha avó, e hoje, tudo muda. Se pegar as primeiras Paralimpíadas, como a Tati vai mostrar, e as Paralimpíadas atuais, a gente vai ver que mudou muita, muita, muita coisa. Agora, tem duas coisas na vida da gente que não muda. Vocês sabem o que é? Eu vou falar porque isso aqui é mais um monólogo do que um debate, né? Depois a gente pode abrir para conversar. Não sei como que a gente faz isso direito, mas a gente pode fazer. Mas tem duas coisas, deixa eu fazer assim, duas coisas na vida da gente que não muda. A primeira que não muda é justamente esse potencial de mudança, em todos os aspectos. No caso das pessoas com deficiência, a gente não tinha, há algum tempo atrás, nem algumas leis que assegurassem esse direito das pessoas com deficiência irem para a escola, ou trabalharem, ou a própria acessibilidade, né? Em muitos lugares a gente ainda não tem acessibilidade, em muitos outros lugares a gente já tem essa mudança física, né? Mas além desse aspecto legal. Então, a gente tem muitas coisas que vão mudando com o tempo. Não tem jeito de brecar isso, né? Como eu acabei de falar, às vezes é até uma questão legal, mesmo que elas sejam ou não cumpridas, essas mudanças ocorrem na vida da gente. Então, essa é uma coisa que não muda. E a segunda coisa que não muda, o que é? É o passado. O passado não muda, o passado já foi. Por isso que é muito importante que cada um de vocês, né, eu também, que a gente tente fazer do nosso curso, da nossa profissão, dos nossos momentos com os nossos aí futuros alunos, né, todos vocês, que a gente tente fazer muito bem feitinho. Pode até ser que alguma coisa que vocês ensinem para ele em breve, né, precise de ser diferente daqui a algum tempo, mas se a base for muito bem feita, muito bem construída, ela vai crescer. E nós vamos ver nitidamente isso, né, com o Comitê Paralímpico, inclusive. E por quê? Uma das coisas que o Comitê Paralímpico tem feito pensar não só no alto rendimento, mas nesse desenvolvimento do esporte enquanto uma cultura do nosso país e tudo mais, tá? Eu tenho, acho que um filme aqui, que eu não sei se... Será que eu consigo passar aqui? Aqui. Eu vou passar um filminho rápido aqui. Você vai usar esse filme aqui, né? Qual? Aquele do... Vamos ver se vai sair com som. Ah, esse não é. Não, é esse, pode... Esse. Tá sem som, provavelmente. Tá sem som aí? Tá. O filme tá sem som, May? Aqui tá sem som também. Ah, tá. Não, é só uma imagem bem rápida, depois eu passo os filmes para vocês, só para vocês terem uma ideia, porque a música, lógico, a música deixa o filme, né, as imagens muito maiores. Mas é só para vocês entenderem um pouco essa ideia de como são as Paralimpíadas hoje. Essa é a do Rio, né? Olha a tecnologia, é uma grandeza de riqueza tecnológica, científica e muito mais. Deixa eu parar aqui. Pum. Então, é uma riqueza de mudanças, gente, né? Esses grandes eventos. Bom, mas está falando de uma coisa aqui que parece que não está muito longe de mim. Nós estamos falando de ensino-aprendizagem, mas nós estamos falando de alto rendimento. Pois é, vender o peixe é isso, né? A gente primeiro precisa entender aonde a gente está querendo chegar ou conseguindo chegar, né? Para depois a gente começar
a trazer à tona também como que a gente pôde chegar em tudo isso. Então, olha só que interessante. A gente tem um quadro aí que vocês estão vendo, que vai de Atlanta até Londres, né? Atlanta 96 até Londres. Bom, percebam só que em Atlanta, os Estados Unidos estavam em primeiro, né? Depois em Sydney, Estados Unidos continuou entre os 10, estava em quinto, depois em Atenas em quarto, e assim foi. A Austrália, mesma coisa, a Austrália, ela também estava lá em segundo, depois em Sydney, que era a própria casa, já estavam em primeiro, né? Deu uma baixadinha, mas ela continua sempre lá, né? Mantendo, vamos dizer assim, a sua relação com o desenvolvimento cultural do paradesporto. A Grã-Bretanha, a mesma coisa, né, foi crescendo, crescendo, ela não conseguiu fazer como a Austrália, chegar em primeiro lá em casa, porque a China, né, apareceu antes, e a China, vocês podem esperar, durante muito e muito tempo, ela vai continuar em primeiro, porque a China tem algumas características que é difícil a gente superar. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês com esses quadros aí? Vocês estão vendo que entre os 10, né, a gente tem alguns países que têm algumas características muito particulares, além de tudo. Por exemplo, a China. A China, 2/3 da população do mundo está lá na China. Né? É esse número? Acho que é por aí, mas é muita gente a mais do que qualquer outro país. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha nada mais é do que culturalmente. Bom, foi lá em Stoke-Mandeville, na Inglaterra, que nasceram as Paralimpíadas com o Dr. Guttmann. A Tati vai falar mais para vocês disso. Então, lá é o berço do esporte paralímpico. Estados Unidos, a gente sabe que tanto Olimpíada quanto Paralimpíada, né, a tecnologia, hoje a ciência também estão bastante avançadas em relação a muitos outros países. A Ucrânia é um desses países que tem vários centros de alto rendimento, né, diferenciados, e também tem uma forma, vamos dizer assim, muito particular para fazer com que o esporte de alto rendimento se desenvolva lá. E o Brasil? Como assim o Brasil? Ah, mas o Brasil lá em Atlanta estava em 37º. Bom, mas depois, olha só que legal, ele foi para 24º, em Atenas já foi para 14º, foi para 9º em Pequim, em Londres ele foi para 7º, e no Rio, o Brasil ficou em 8º. Mas ele regrediu, ele estava em 7º, foi para 8º, não é bem assim, porque olha só, olha que legal isso aqui. O Brasil, no Rio, o Brasil, quando estava em Atlanta, ele tinha uma delegação de 98 pessoas e tinha uma delegação de 98 pessoas, e no Rio ele tinha uma delegação de 504 pessoas. O número de atletas foi de 59 para 285. A gente teve um número de medalhas, né, mesmo que a gente compare com Londres, que foram as Paralimpíadas anteriores, olha, em Londres, quando o Brasil ficou em 7º lugar, o Brasil teve um total de 43 medalhas, e no Rio o Brasil teve 72 medalhas. É lógico que o que muda para a classificação de verdade é a medalha de ouro. Então, nesse aspecto, o Brasil não conseguiu, porque uma medalha de prata para uma medalha de ouro são, às vezes, décimos de segundo, né, e isso é que é gostoso no esporte, são essas coisas muito rápidas. Então, vocês vejam que o Brasil teve 29 medalhas de prata no Rio e 14 em Londres. Então, teve muito mais medalha, né, em todos esses aspectos.
Então, o Brasil teve um crescimento danado, e a gente tem aí, né, estatísticas que falam que o Brasil teve um crescimento de 67% de medalhas, a gente teve medalhas inéditas em algumas modalidades, como canoagem, ciclismo, halterofilismo, a gente teve 15 atletas medalhados com menos de 23 anos, enfim, tem uma porção de dados aí para a gente saber. Mas olha que legal essa fala do senhor Andrew Parsons, que era na ocasião dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, né, algumas semanas antes de começarem as Paralimpíadas do Rio, ele disse o seguinte, olha, que a gente é sim uma potência paralímpica. Por que ele falou que a gente é uma potência e não é uma superpotência? Simples, né, gente? Olha aqui, ó. Superpotência é China, Grã-Bretanha, Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, que não está nesse quadro aí, porque a Rússia não participou dessa última Paralimpíada. Mas eles têm, esses 5, eles têm no mínimo quase o dobro do sexto colocado para baixo. Então, esses sim são superpotências. O Brasil teria que dobrar o número de medalhas para entrar na superpotência. Né? Mas, olha, a gente tem, então, a superpotência, que basicamente são esses 5 países, né? E a gente tem os países chamados potência paralímpica, que são aqueles que ficam brigando para estar entre os 10, o top 10, né, os 10 melhores aí do ranking. Mas olha que legal, o senhor Andrew, na ocasião, volto a repetir, ele ainda era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paralímpico Brasileiro, hoje ele é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. E ele disse que a gente está, né, nesse crescimento grande, saímos lá de 37º para top 10, por quê? Porque o que a gente conseguiu isso? Porque há quase 2 décadas, o Comitê Paralímpico, né, ele falando, se aproximou de universidades. Olha que legal, olha como a responsabilidade de cada um de vocês aí, junto com a professora May, é enorme, gente. Graças ao pessoal, né, das faculdades de educação física, e não só da educação física, também da fisioterapia e outras áreas aí de comunicação, enfim, de várias outras áreas, agregaram o conhecimento e aí deu esse toque diferenciado que nos coloca hoje entre o top 10. Portanto, olha só, as mudanças que a gente falou lá no começo, essas adaptações, elas não são só as físicas, como foi o primeiro impacto daquele filme que eu quase passei para vocês, né? Só para vocês darem uma enxergadinha de leve lá. Elas são também mudanças de conhecimento. E é lógico, de se falar em conhecimento, mudança, de se falar em cultura, o que a gente pode imaginar? Que a gente tem muitas possibilidades e muitas necessidades, que são também 2 coisas diferentes. Né? As possibilidades, a gente já viu quantas aconteceram. E as necessidades, elas também vão ocorrendo de acordo com o fomento desse conhecimento e da aplicação, da atuação de tudo isso, tá? Então, essa era a primeira parte que eu queria falar para vocês, que era sobre o esporte paralímpico de uma forma geral, com um foco diferente do que a Tati vai fazer, né? Pensando no nosso papel enquanto educador, na importância do papel de cada um de nós no desenvolvimento de uma ou de outra modalidade. Vocês vão entender melhor ainda isso, né? Agora, por exemplo, que eu vou falar de outros esportes. Gavião. Oi. A gente não combinou, tem uma perguntinha. No chat, você prefere que a gente faça as perguntas todas após a apresentação? Ou quer que a gente faça um ping-pong? E conforme as perguntas forem surgindo, eu vou Para mim, que faz, vocês que resolvem aí. O que você acha melhor? Bom, essa pergunta está bem localizada nessa questão que você coloca, a pergunta do Marco Aurélio Franceschini. Ele pergunta se a China
enquanto essa superpotência, né, que você mencionou, segue esse mesmo modelo de aproximação acadêmica no campo do rendimento. Ah, tá bom. A Tati, com questões internacionais, a Tati pode responder melhor. Mas o que eu adianto já para vocês é o seguinte: o Brasil, quando eu falei, né, que eu coloquei aquela fala do senhor André dizendo que se aproximou de universidades, aquilo não é o único diferencial do Brasil em relação às outras modalidades. O que o Brasil tem hoje, por exemplo? Tem um centro de treinamento de excelência. A Ucrânia tem vários, o Brasil tem. Nós não temos tanta gente igual a China no Brasil, mas nós temos Jogos Escolares Paralímpicos, que até onde se tem documentado, é o maior jogos dessa natureza, né, que uma participação, né, enorme de crianças e tudo mais, de jovens participando. A gente tem ciência e tecnologia, não temos como nos Estados Unidos, mas a gente também tem. Então, é lógico que mesmo que a China tenha esse grande diferencial em relação à massificação, a gente sabe também que a China, sim, né, ela tem um nível muito avançado em relação à estrutura física, de treinamento, de tecnologia, de ciência e tecnologia, né? Numa ocasião, não por causa das Paralimpíadas, mas por conta de outra área da educação física, eu fui visitar algumas universidades lá na China. Por exemplo, na Escola de Esportes de Beijing, né, a Unicamp, quem já foi lá na Unicamp é maravilhosa, né? A Unicamp tem bastante coisa. Só que a Escola de Esportes de Beijing é mais ou menos quase do tamanho da Unicamp, não do tamanho da Faculdade de Educação Física, né? Então, eles têm, sim, era essa a pergunta, né? Então, eles têm essa toda aproximação com universidade, com ciência e com tecnologia. Obrigada, Gabriel. Nada. Então, vamos lá falar um pouco de outros esportes, para a gente, aos pouquinhos, voltar para o esporte paralímpico. A gente tem esportes na natureza, né, que a May é a grande especialista. O que eu aprendi de esportes na natureza, basicamente, foi com a professora May e o professor Arthur Squarizi, né, que fizeram parte, ou algumas de suas pesquisas envolvendo essas palavrinhas-chave aí. Então, não são esportes paralímpicos. O esporte paralímpico, como a gente falou, é até perigoso, porque é tão rico, é um show de riquezas, né? Tão grande esporte paralímpico e esporte olímpico, que é tanta riqueza que às vezes a gente acha que aquilo é o melhor e o resto não é. Não é bem assim, né? Todas as áreas da educação física têm que ter o seu mérito, inclusive o esporte paralímpico e o esporte olímpico de alto rendimento, ele tem, né, uma presença muito mais efetiva e marcante a partir da construção da sua base, e que não necessariamente trabalha nem o esporte de alto rendimento. Muito bem, mas a gente tem esportes na natureza, tem esporte de luta, vocês veem por aí, né, tem muitos esportes de luta, e nas Paralimpíadas, por exemplo, a gente só tem a esgrima, o judô e o taekwondo, e tem muitas outras modalidades por aí. Mesma coisa com o esporte coletivo, e até, inclusive, se eu pensar, tem vôlei para cego, hoje já tem gente que dá vôlei para... É esporte coletivo? Mas é esporte paralímpico? Não é, né? O vôlei para amputado, mas que usa prótese, essas coisas todas, ou seja, com prótese, ele também não é o vôlei em pé, né, para pessoa com deficiência, também não é mais paralímpico, já foi e não é mais. E olha só, por falar que não é mais paralímpico, tem o futebol de 7, que é o futebol para PC, paralisado cerebral, ele já foi paralímpico, mas não é mais. Então, olha que legal isso. Não é porque uma vez foi esporte paralímpico que sempre será, não. Ele vai ter que estar, né, se envolvendo cada vez
mais, ou nunca menos, vamos dizer assim, né, com as exigências da organização internacional. Olha, agora que interessante, eu vou falar do taekwondo e do badminton. Tanto o taekwondo quanto o badminton acontecerão, né, ou farão parte pela primeira vez lá no Japão, lá em Tóquio. Então, até agora, eles não eram um esporte paralímpico. E vocês sabiam que a primeira dissertação de mestrado de para-taekwondo foi de uma professora do Brasil, estudando no Brasil? Olha que legal. E o badminton, para badminton, recentemente, a gente também teve uma tese de doutorado de uma professora do Brasil. A de para taekwondo foi a Jaqueline Patatas, e a de para badminton, a professora Aline Strapasson, né, que fez a sua tese de doutorado com para badminton. Então, olha só, quando essas duas professoras estudavam essas modalidades ainda não eram paralímpicas. Então aí uma pessoa pensa assim, mas eu vou trabalhar com um esporte que não é paralímpico, não dá muito tchan, né? Então, deixa para lá, vou pegar uma outra modalidade. Mas se não tiver alguém para começar, né, não estou falando que eles são os responsáveis pela introdução dessas modalidades nas Paralimpíadas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas olha como é importante o papel de cada um de nós, né, estar pensando muito mais do que aquele status do alto rendimento, né? Então, está pensando, né, nessa condição aí de contribuições inúmeras que podem haver, tá? Eu coloquei escrito ali a Petra. A Petra é uma modalidade que é como uma corrida usando uma cadeira, não é uma cadeira de roda, como é que chama aquilo, Tati? Uma bicicleta, como se fosse uma bicicleta. E é uma modalidade que, vamos dizer assim, está bastante avançada em termos de participações internacionais. Eles estão na fila para querer entrar lá nas Paralimpíadas, mesmo porque está mais fácil, talvez, do que as outras, porque eles devem entrar, acho que junto com o atletismo, na modalidade atletismo. Então, é uma prova, não uma modalidade, né? Mas ainda não é. Então, tem muitos esportes e muitas atividades que a gente pode pensar além da palavrinha Paralimpíada. Tipo, vou dar um esporte na natureza para pessoas cegas. Lógico, por que eu não vou dar? Só porque não é paralímpico? Não, pode, para certas pessoas, inclusive, pode ser até melhor. Pega uma pessoa já mais ou adulta ou idosa, né? Para ele ser um atleta é difícil, mas a participação, a conquista, a alegria, né, deles estarem participando de uma atividade coordenada, organizada, pensada por um professor de educação física, como a professora May fez acontecer, né, é indescritível. Então, vamos lá. Bom, falando em potencialidade, olha que legal isso aqui que vocês vão ver, ó. Também vou passar bem rapidinho. A maioria de vocês até já deve ter visto esse vídeo, porque viralizou aí naquelas mensaginhas e tal, né? Mas esse vídeo também não tem graça se não for visto com música. Então, eu vou passar aqui bem rapidinho, só para vocês terem a ideia do que a gente estava falando, dessa possível relação entre o desenvolvimento esportivo e as atividades de vida diária. Então, são, às vezes, os esportistas, né, são as mesmas pessoas que daqui a pouco estão fazendo, além de uma prova ou uma modalidade paralímpica, são as mesmas pessoas que estão tocando, trabalhando, comendo, cuidando do seu filho, dirigindo e assim por diante. Então, vamos passar para o outro item agora. Está marcando o tempo aí, né? Então, vamos pular agora para o terceiro item, que seria
outras atividades motoras, né, que a gente enxerga muito mais na educação física, mas que não necessariamente tem a ver com o esporte. Bom, como assim? Então, onde se quer chegar com isso? Ora, gente, a gente tem na educação física atividades circenses. Atividades circenses é ótima como uma iniciação ao movimento, a habilidades, a capacidades, né? A atividade circense é ótima, e é um tema, vamos dizer assim, cada vez mais presente dentro das faculdades, dentro das universidades, nas faculdades de educação física. A dança. Bom, a dança nós tivemos até, deixa eu lembrar, onde que foi? Em Atenas? Ou Sydney, nós tivemos até uma equipe do Brasil que foi lá fazer uma demonstração de dança, porque tinha um movimento grande que queria que a dança também virasse uma modalidade paralímpica, mas até hoje ela não é, e não vou entrar aqui no mérito de discussão se é legal ou não é legal, né? Mas a dança em si, independente de pensá-la como esporte ou não, né? A dança também é maravilhosa como um recurso da educação física. Muitas faculdades de educação física têm, outras até não têm. Apesar que a gente tem até faculdade, lá na Unicamp, por exemplo, nós temos uma faculdade de dança. Isso não impede que a gente tenha o conteúdo dança dentro da faculdade de educação física. A ginástica, o condicionamento, você pega esse pessoal bem mais idoso, eles não querem competir, não querem, às vezes, fazer um determinado esporte, eles querem ir lá e fazer ginástica, né? Esse pessoal mais idoso, condicionamento físico e tal, né? Não só eles, mas, né, várias outras pessoas. Então, também é um desses conteúdos que não necessariamente a gente precisa chamar de esporte com vínculo direto ao esporte. Ah, mas no esporte tem condicionamento físico? Tem, né? No esporte também pode ter recurso da dança, pode ter recurso de atividade circense, pode ter yoga, né? No esporte, inclusive, de alto rendimento, como recurso lá complementar. E a gente tem os jogos tradicionais. Os jogos tradicionais, gente, vale a pena a gente pensar. Por quê? Nós tivemos uma professora, numa ocasião lá na Unicamp, que fez o curso de especialização, a professora Ximena, e ela fez um trabalho, ela pegou todo aquele plano do Freire, do João Freire, né, e de jogos cognitivos, jogos mais isso, jogos mais aquilo, e aí ela escolheu o esconde-esconde para fazer a pesquisa dela. E começou a pesquisar várias pessoas adultas que eram cegas e perguntava lá, você brincava quando era criança? E muitos deles falaram, não, eu brincava, assim. Daí falou assim, você brincava de esconde-esconde? Brincava. Aonde você brincava de esconde-esconde? Eu brincava no quintal da minha casa. Com quem? Brincava com meu primo e com meu irmão. Bom, por um lado, é lógico que isso é um jogo, a gente pode chamar isso de esconde-esconde, ou seja, que é um jogo tradicional, né, que faz parte da nossa cultura. Por sua vez, dá para a gente imaginar também que a nossa brincadeira de quem enxerga e fazia isso com os amigos na rua, ou no sítio, ou não sei aonde, era muito diferente dessa. Por quê? Porque uma das conquistas, né, desses jogos tradicionais, no caso do esconde-esconde, era você lidar com o inusitado, com o local que você não conhecia, com pessoas que você não conhecia, com pessoas que corriam mais ou menos que você. Agora, essa pessoa brincava de esconde-esconde, mas olha como é diferente da nossa brincadeira, porque ela brincava sempre no mesmo lugar e sempre com as mesmas pessoas, né? Então, dá para a gente, mas mesmo assim, aquilo fazia, quando ela falava da brincadeira de infância dela, esconde-esconde, né, o olhinho dela brilhava, né? Mesmo que ela não enxergasse, brilhava, porque era uma coisa, uma recordação boa, útil,
muito legal, né? Ó, vou dar um salto aqui para vocês verem como a gente, nós, professores, vamos tomar cuidado com as grandezas que a gente já pôde passar por perto e outras não puderam. Por exemplo, numa ocasião, o futebol de 5, que é tetracampeão paralímpico, né, tentou se vincular a um clube desse de futebol convencional de alto rendimento. E um dos diretores do clube, na reunião, chegou lá e falou, não, para mim o futebol de cego não é futebol. Parou aí a conversa e foi todo mundo embora. Né? Então, ou seja, para ele, o futebol de cego, que era um jogo com características... Bom, mas vocês vão ver no finzinho aqui do nosso curso que o futebol de cego carrega consigo, em termos de ensino-aprendizagem, os mesmos fundamentos de ensino-aprendizagem do que o futebol convencional. Nós vamos ver isso, né? Muito bem. Então, vamos passar para o nosso quarto item aqui, que seria tentar enxergar essas possíveis relações de soma entre educação física e esporte. Por que de soma? Porque normalmente a gente põe educação física versus esporte. A gente conhece bastante gente que fala, eu vou trabalhar com esporte, de alto rendimento? Eu não, isso é só panela que tem naqueles lugares, etc. e tal. E aí ele vai lá e faz jogos de estafeta para os alunos dele, que não é esporte, só que a briga, o fura-fila, o roubar a vez do outro, está presente do mesmo jeito, né? Então, aquela parte afetiva, cognitiva e toda importante, que o esporte também pode dar, e deveria ter, pelo menos, né? Ele também não consegue colocar para dentro dos jogos dele lá, da ginástica dele, ou dos jogos tradicionais que ele faz. Então, vamos falar, sim, dessa conexão possível entre educação física e esportes. Só para vocês terem uma ideia, tem já uma publicação antiga já de alguns professores, que na época, né, para vocês saberem, só isso foi adaptado numa obra chamada Coletivo de Autores, eles tinham, né, a educação física como um grande centro e alguns, né, conteúdos que eles chamavam conteúdos da educação física. Entre esses conteúdos, havia o conteúdo esporte. Então, olha só, para esses professores, né, o esporte era só um dos conteúdos da educação física. Como tudo muda, a gente já falou aqui, né, conceitos mudam, ideias novas aparecem, a gente tem outros autores, como esse do professor Roberto Paes, que ele, ao contrário daquele anterior, ao invés de colocar a educação física como grande centro, ele coloca o esporte como grande centro. E aí, lógico, ele coloca o esporte de alto rendimento, o esporte na escola, o esporte lazer, aí a gente colocou o esporte reabilitação também, né, porque é assim que a gente conhece bem o esporte paralímpico, já que ele nasceu da reabilitação lá. Então, está adaptado da ideia do professor Roberto Paes. Mas olha só, é fundamental para mim, não dá para a gente pensar em ensinar os nossos alunos se não tiver claro isso. Porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar tão vislumbrado com o alto rendimento e as suas riquezas, que eu vou achar que que lá na escola eu vou ter que trabalhar igual no clube, né? Ou no clube que trabalha alto rendimento. Ou se eu trabalho no clube, eu vou pegar uma turminha de iniciação, vou achar que eu tenho que trabalhar igualzinho a turminha que está fazendo o treinamento. Não é, gente, é muito diferente. Então, isso tem que ficar bem explícito, bem claro, né, que trabalhar nesse nível escolar, ou nesse nível da iniciação, é muito diferente do alto rendimento. Eu gosto muito de jogar vôlei na praia, por exemplo, só que eu sou ruim de vôlei. Então, se eu for jogar vôlei na praia, eu vou estar, vamos dizer assim, liberto, e espero que as pessoas ao meu redor também estejam, de técnicas essenciais, de regras essenciais, comuns ao esporte de alto rendimento. Mas aquilo não deixa de ser vôlei, né? E com uma pessoa com deficiência é a mesma coisa.
O futebol de 5 não deixa de ser futebol, independente do futebol de alto rendimento ou o futebol da iniciação. Muito bem, vou passar rapidamente agora aqui por algumas ideias assim, também bem gerais, né, do ensino-aprendizagem. A gente tem aqui um modelinho do professor Gallagher, que ele fala, bom, o que eu preciso, então? Primeiro, oportunidade de prática, né? Olha só, vocês sabiam que a gente já tem medalha paralímpica, né, do esporte de inverno? Medalha paralímpica de esporte de inverno de atleta do Brasil? Mas aqui no Brasil não tem neve, gente. Como é que nós temos? Se as ações motoras, a construção delas, né, elas podem ir até determinado momento, lógico, né, elas podem aparecer mesmo aqui num país tropical, por que não fazer? Então, a oportunidade de prática, gente, é assim muito. Não dá para a gente comparar, lógico, a inclusão de uma modalidade de esporte de inverno com o futebol, por exemplo, em determinadas questões, né? Porque o futebol, como a gente comentou, já faz parte da nossa cultura, a outra não faz parte. Mas se a gente, né, conseguir gerenciar essa ideia das oportunidades de prática, a gente voa, gente, não precisa nem ser gavião para voar, voa longe, tá? Bom, a motivação é outra coisa muito importante. Se vocês forem trabalhar com criança, do mesmo jeito que vocês trabalham com o cara do alto rendimento, não vai dar, né? Às vezes, com criança, você chega lá, vai lá, muito bem, o moleque chega em segundo, terceiro, correndo meio errado, e se você der alguns estímulos pesados só, negativos, essa criança daqui a pouco não quer voltar mais. Quem convive com criança menor aí sabe que uma das coisas mais, assim, atraentes da criança nas suas disciplinas de escola é o professor, né? É o jeitão que o professor traz para cada uma das crianças. Estou dando uma olhada rapidinho. Homem, se você quiser ir me interrompendo lá, como você falou, pode ir para mim, não tem problema nenhum, tá? Ok, se surgir alguma questão aqui, eu aviso você, tá bom? Tá bom. Então, a motivação é muito importante. Do mesmo jeito que se você chegar para um atleta de alto rendimento e falar, não, ele chegou lá em segundo, terceiro lugar, não, tá bom, coisa nenhuma, ele quer chegar em primeiro, ele quer saber se o detalhe da alavanca do braço, do pé, da perna na corrida, dentro de uma corrida de 400 metros, por exemplo. Quando você chega nos últimos 50 metros, é muito comum, 400 metros do atletismo é a pior prova, acho que, de exigência fisiológica, né? Que era anaeróbia e lática. Por isso que a turma acaba 400 metros, vai lá, até vomita, porque é uma prova forte. E é comum, nos últimos 50 metros, o cara fazer simplesmente isso aqui com a pontinha do pé, ó, virar para o lado, né? Por causa da canseira. Isso aqui, gente, ó, matou, assim, não sei quanto % a força do quadríceps femoral. Então, todo detalhe de pezinho no lugar, de braço no lugar, é importante. A cor da meia, às vezes, faz o cara ganhar ou perder. Então, no alto rendimento, a gente tem que estar atento e tem que estar discutindo isso, né? Lógico, com o atleta, de uma forma muito diferente da criança. Quer ver uma coisa mais simples? O idoso, se você chegar para o idoso e ficar tratando igual criancinha, ele também não vai gostar, mesmo que não seja alto rendimento também, mas o idoso, ele gosta de ser tratado como pessoa, né, dentro do seu nicho que lhe confere. Muito bem. E boas instruções. Bom, não dá para eu pegar uma pessoa com deficiência visual e falar, então, vamos lá, correndo assim, correndo assado. A gente tem que ter uma linguagem adequada. Não dá para eu pegar um atleta com uma lesão alta, né? Ele está lá na cadeira de roda com uma barriguinha, com uma flacidez da musculatura abdominal, e você fala, você precisa fazer mais abdominal, hein? Como é que ele vai fazer abdominal com a lesão,
né, alta, não tem jeito. Então, a gente tem que ter uma linguagem adequada, uma informação adequada, não só ao personagem da faixa etária X, Y e Z, mas também ao indivíduo com uma potencialidade X, Y e Z. E aí a gente começa a cercar bem essa história do ensino-aprendizagem. Isso aqui é tão legal, isso aqui é do professor Gallagher também. Ele fala que ensinar, olha só, é um processo, né, para aprendizagem afetiva, cognitiva, de domínios motores, sociais e culturais. Então, olha quanta coisa que é ensinar. Ensinar não é só o cara a ganhar, a fazer um movimento mais rápido ou não. Quer dizer, não é só de domínios motores. A gente tem que ter, nessa fase de base da iniciação, todos esses aspectos. E nós estamos falando aqui de gente. Antes de falar de pessoa, de falar de deficiente, nós estamos falando de pessoa com deficiência. Então, não importa, não estamos falando só de deficiente. Então, eu tenho que pensar se essa pessoa com deficiência, ela é atleta, ela é criança, ela é idosa, ela tem bagagem motora, não tem, ela tem dificuldades nas suas relações aí, familiares, sociais e tudo mais, ou não. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Tá? Então, agora que nós estamos falando em ensinar, em educação, né, a palavra paralímpica está longe, gente, está longe. Né? A base, primeiro, tem que estar cercada desses itens, vamos dizer assim, né, com um grande peso. Isso que eu vou passar agora. Aí eu vou deixar só esse videozinho aqui, ó. Só para vocês depois procurarem, que ele vai caber muito. Esse aqui você vai usar depois também, né? Posso mostrar. Então, eu vou deixar para a Tati mostrar. Quando vocês forem ver esse filme, vocês vão ver que legal que é esse filme, porque esse filme, né, ele fala de muita coisa. São umas crianças lá que estão jogando basquete e tem um menininho na casa, né, na cadeira de roda, e dá aquele olhar de vontade. Mas esse filme tem tudo de legal do que a gente já falou. Esse filme fala desses aspectos sociais, afetivos, né, em conjunto com a do domínio motor. Esse vídeo tem essa expressão da cultura, né? Trata-se de uma modalidade, nesse caso, num país que o basquete faz parte da cultura, né? Então, é muito, muito, muito legal. Depois a Tati vai passar esse vídeo para vocês. E aí é isso, gente. O esporte e educação física, né, eles têm que ser para a vida. O Comitê Paralímpico Brasileiro leva isso tudo muito a sério, viu, gente? Tanto é que eles têm lá já algumas ações relacionadas aos atletas que estão se aposentando e algumas ações relacionadas à criançada que está na iniciação do esporte paralímpico. Tá? Então, e não só o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A gente já tem, e isso também a Tati pode depois falar, se vocês perguntarem, tem alguns programas já específicos para o desenvolvimento do esporte paralímpico nesse nível escolar. Bom, quando a gente fala de iniciação à educação física e ao esporte, a gente tem um monte de palavrinha, o que é pedagogia, né? Mas eu vou parar nessa do esporte aqui, que é muito legal, do professor Renato Marques. Ele fala que o esporte é, sim, um patrimônio cultural da humanidade. Bom, se ele é um patrimônio cultural da humanidade, né, ele também é considerado como um fenômeno de múltiplas possibilidades, ou seja, ele pode ser acessível para todo mundo, não é só um esporte para o cara que vai para as Olimpíadas ou Paralimpíadas, né? Então, ele não pode ser restrito a uma pequena população, como aconteceu naquele exemplo do futebol que a gente falou. O esporte, ele pode estar presente na vida de quem pratica, de quem não pratica, de quem treina ou de quem só pratica. E assim vai.
Então, o esporte é um patrimônio, gente, é um patrimônio cultural. Ele faz parte da nossa vida aí como um todo. Tanto é que os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Copa do Mundo de Futebol, vocês sabem, né? A expressão que é o esporte na vida, né? De tanta gente assim. Pum! Bom, e aí, né, foi o que a gente já falou, pedagogia do esporte. Então, é essa prática que a gente está falando, da prática educativa, né, voltada para o esporte, pedagogia do esporte voltada para o esporte, pronto, acabou, sem segredo, e não tem. E dos personagens, vamos falar um pouco dos personagens nesse contexto todo aqui, olha, volto a repetir, antes da gente de falar de pessoa com deficiência, a gente tem que pensar no grande número de personagens que a gente tem. Tem a criança, tem o jovem, tem o adulto. Hoje a gente tem bastante também, dá para falar bastante sobre o idoso, né? E é lógico que, além de tudo isso que a gente já falou, que torna-os muito diferentes, no caso da pessoa com deficiência, a gente tem a criança, o jovem, o adulto, que é deficiente porque é congênito ou é adquirido, né? Tem aquele que gosta de esporte, que já praticou um esporte e depois ficou com deficiência, ou pratica esporte desde criança, ou aquele que é o contrário disso, né? Tem aqueles que têm uma aptidão, uma formação global melhor do que outra, enfim, né? Agora sim dá para a gente também começar a imaginar algumas das que se tornarão nossas necessidades de estudo para entender melhor essa pessoa que vai estar praticando o esporte, quer seja do alto rendimento ou da iniciação, tá? Aí, ó, nessas duas palavrinhas, para mim, mora um grande engano e desengano de muitos professores. Porque, olha, iniciação precoce, gente, você pode começar na barriga da mãe. Iniciação precoce, você pode começar, se tiver acontecendo, desde muito, muito cedo. Agora, especialização precoce, nunca. Nem quando você já é um grande atleta, por exemplo, de uma modalidade, vamos dizer, eu sou um grande atleta de taekwondo, eu já fui para uma Olimpíada, vou fazer esse cara, então, ficar com uma resistência aeróbica completamente diferente de todos os outros, vou botar esse cara para correr maratona. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se ele não estiver preparado para correr a maratona, ele pode se machucar, né? Ou pode se entediar, ou pode muitas outras coisas acontecerem. Então, especialização precoce, especialização, né, no momento adequado é outra história, mas precoce, antes do momento adequado, não deve acontecer e nunca. E com uma pessoa com deficiência, é a mesma coisa. Ah, não, aquele menino é cego, ou ele é amputado das pernas, e ele adora, desde pequeno, os pais jogavam bola, ele adora jogar, adora fazer isso, fazer aquilo, né? Ele vai ser um grande atleta. Espera aí, ser um grande atleta, como a gente falou, não depende tão somente, né, da aptidão motora. Quantos casos a gente não conhece? Por exemplo, a gente tem 2 casos recentes, um no tênis de campo e um no badminton, no nível nacional, de atletas, vamos dizer assim, sem deficiência, que quando passaram para a fase adulta, pararam de jogar e já eram campeões sul-americanos, pan-americanos. Por quê? Porque é aquela dose cavalar, né? Eu não devia chamar de dose cavalar, porque cavalo é um bicho tão bonito, né? Aquela dose exagerada aquela dose exagerada de muitas coisas sem o equilíbrio entre a parte afetiva, cognitiva, né? Acompanhada dos momentos de lazer e tudo mais. Bom, vamos passar um pouco dessas coisas da teoria, que não é o momento, porque se fosse presencial, a gente brincava mais com isso.
Ah, vou só mostrar para vocês umas coisas aqui, ó. Você está com... Olha lá, Meila. Boa, Meila. Eu pedi para a Laís me trazer uns bichinhos aqui também, ó. Tem um igual da meia aqui. Olha que legal. O que representa isso aqui, né? Das Olimpíadas e da Paralimpíada. Uma fauna, outra a flora, né? A gente tem o da Inglaterra lá, vestido igual uma das características da cultura da Inglaterra, que são aquele pessoal que fica lá perto da rainha. A gente tem o de Atenas, que, né, representa lá o mar. Tem o de Pequim. Cada um desses bichinhos, na verdade, tem uma história. Olha, essa aqui é a Mona, que é do Campeonato Pan-Americano de Jovens, que aconteceu em São Paulo. Eles escolheram esse animal porque é um animal comum ali da mata que tem na região, o de Lima, aí assim vai, né? Tem as Paralimpíadas de Inverno. Por que eu estou mostrando esses bichinhos aqui para vocês? Vou contar uma coisa para vocês. Nas Paralimpíadas de Londres, a Tati estava trabalhando lá, né? Eu não estava na delegação nessa época, mas lá fui eu para Londres, junto com a Laís, que na ocasião, quantos anos a Laís tinha, Tati? 3, 2 anos. E a gente foi e ficou hospedado numa casa de família que a minha outra filha mais velha, a Larissa, estava estudando lá e estava lá nessa casa, a gente ficou. Então, todo dia a gente pegava ônibus e pegava metrô para ir para os estádios. E, cadê tá aqui. E a primeira coisa que a Laís, que era bem pequenininha, quis foi o mascote. Por quê? Porque o mascote aparecia em desenho nos telões, ele aparecia estampado nos ônibus, no metrô, nos estádios. Foi a coisa que ela, né, mais queria, era isso aqui, que era a representação mais fiel dela para com as atividades, as competições. E o dia que ela perdeu isso aqui? O que aconteceu? Não queria entrar em estádio nenhum, não tinha mais graça para ela. O que ela ia fazer no estádio que o bichinho dela não estava? Enquanto a gente não arrumou um outro, ela não voltou com gosto para entrar e assistir dentro dos ginásios. Então, olha só, mesmo no esporte de alto rendimento, né, o que o pessoal da organização faz, e faz muito bem feito? Eles não fazem os jogos só para os atletas, eles fazem os jogos para a população como um todo. Eles fazem os jogos para quem só vai assistir, para quem nunca praticou esporte, mas que pode começar a se envolver e a participar. E tudo mais. Isso é a cultura. Então, a cultura do esporte de alto rendimento, ela não se ausenta, vamos dizer assim, dessa infinidade de possibilidades de aplicação dos esportes, que inclui, então, a criança que está na escola, a criança que vai entrar na escola, do idoso e assim por diante, tá bom? Então, vamos aprender a pensar esporte como educação física. E quando a gente pensar esporte, vamos aprender a respeitar o esporte, né? Nas suas diferentes formas de manifestação, quer seja o alto rendimento, a iniciação e tudo mais. E agora vamos para a nossa penúltimo item. Vamos falar de estratégias de ensino-aprendizagem. Vocês me desculpem, mas só que aqui eu vou passar muito rápido, eu vou dar só ideia para vocês. Vocês têm uma professora aí que sabe todas essas coisas que eu vou falar aqui de cor e salteado, e ela depois podem discutir mais ou menos com vocês, né? Mas isso também não impede, lógico, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que a gente converse, tá bom? Então, vamos falar de estratégias de ensino-aprendizagem de uma forma global, pensando para o esporte paralímpico e também para a educação física, independente da gente pensar só no esporte. Tá? Como o nosso foco é o esporte paralímpico, então eu vou pensar nessas estratégias, tentando, vamos dizer assim, esbarrar um pouco mais, um pouco menos com o esporte.
Então, vamos lá. Mesmo porque, olha só, essas estratégias são comuns ao esporte, à educação. Eu acabei de falar isso, não vou repetir. Vamos primeiro para essa ideia aqui, ó, do professor Gallagher. Ele tem algumas coisas, eu vou trazer aqui para vocês, eu ia falar à tona, mas já repeti essa frase 3, 4 vezes. Né? Eu vou trazer aqui para vocês, né, algumas coisas muito simples só, para a gente refletir, mas que vocês também possam levar isso para casa depois, pensar nessas coisas bem simples, porque o que é ensinar bem? Ensinar bem é criar, independente de eu precisar estudar muito, estar envolvido com teorias complexas, ensinar bem é você simplificar a vida de todo mundo. Né? Então, vou trazer algumas coisas bem simples para vocês, que estão bem voltadas a essa ideia de estratégia de ensino-aprendizagem. A primeira delas é essa. A primeira delas é o que o professor Gallagher chama de movimentos básicos. Então, são os movimentos de locomoção, de manipulação e de estabilidade. O que é isso? Ó, locomoção está relacionado ao deslocamento. Manipulação, isso é coisa da tradução, tá, gente? É tanto para a mão quanto para o pé. É o lançar, recepcionar, chutar, tá? São essas atividades. E estabilidade, aquelas que envolvem o equilíbrio. Então, aí está muito simplificado. Se eu pegar, por exemplo, o professor Kipper, o alemão, ele pega só estabilidade e divide estabilidade em 7 itens, né? Por exemplo, equilíbrio no mesmo, equilíbrio recuperado, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, equilíbrio no eixo do aparelho, no próprio eixo, enfim. Não é o nosso caso agora. Vamos pegar essa ideia aqui. Olha como é fácil eu imaginar uma pessoa cega caminhando com a bola, com o jogo de futebol de 5, né? Caminhando com a bola para chutar no gol. Como assim é fácil um cego chutar a bola? Eu não vou colocar agora aqui em discussão algumas questões como a sonoridade, etc. e tal. Mas eu posso pedir para ele aprender a chutar e a receber a bola, que tem um sonzinho, lá paradão, né, mas fazer só esse movimento de manipulação, no caso com os pés. Eu posso pedir para ele se deslocar na quadra no sentido lateral, até a metade da quadra, até o fim da quadra, com alguém, sozinho, com a ajuda de alguma coisa sonora. E o equilíbrio? Né? O equilíbrio é a mesma coisa. Quando ele muda de direção, com bola, sem a bola, enfim, né? Eu posso estar trabalhando tudo isso separado. E, aos poucos, eu estar juntando essas coisas. Olha como é fácil, por exemplo, eu fazer um arremesso de peso do atletismo. Né? Então, primeiro, eu posso só fazer um arremesso. E nem preciso fazer da forma técnica lá. Eu posso arremessar com as 2 mãos, com uma, com outra, de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Eu posso fazer o arremesso, a hora que eu menos perceber, eu estou fazendo um exercício de manipulação de uma técnica esperada para aquele fim que eu quero. Tá? E o deslocamento, mesma coisa, eu posso me deslocar com as 2 pernas, de lado, de frente, de costas, a hora que eu menos perceber, eu estou fazendo aquele deslocamento numa perna só, praticamente de costas, né? Com ou sem giro, no caso, só o deslocamento sem giro, né? E sem arremessar. Ou então eu faço um deslocamento mais técnico e arremessando de forma menos técnica. Ou então um arremesso mais técnico, um deslocamento mais grosso, vamos dizer assim. E a mesma coisa com estabilidade. No caso do arremesso de peso, eu tenho que ter equilíbrio, né, na hora do giro, se eu for fazer, e também eu não posso queimar a minha área de arremesso, né? Então é o que a gente chama de equilíbrio recuperado. Eu tenho que arremessar e depois eu não posso pisar lá na frente, eu tenho que recuperar esse equilíbrio. Posso fazer isso só com arremesso, ou só com a parte de equilíbrio, ou posso fazer 2 dessas coisas juntas, 2 dessas coisas com mais técnica ou menos técnica. Então, é muito fácil ensinar, gente. Vocês não fazem ideia como é fácil ensinar. É só a gente, né, se adequar aí às necessidades do aluno.
no drible do basquete é a mesma coisa, né? Eu posso fazer só o drible e assim por diante. Vamos lá. Vamos pegar, para ficar mais fácil ainda, isso que a gente acabou de comentar, eu vou pegar alguns autores que falam dessas possíveis relações e influências entre o meio e a pessoa, tá? Então, vamos pegar o primeiro autor aqui, que é o tal do Parlebá. Vamos voltar para o Parlebá aqui. O Parlebá tem, entre tantas as outras coisas, discussões riquíssimas que ele faz lá, né, sobre a aprendizagem sociomotriz e tudo mais. A gente tem, para esse casar com essa nossa jogatina aqui, ele tem o que ele chama de meio doméstico e meio selvagem. O que é isso, meio doméstico e meio selvagem? Meio doméstico é o que nós poderíamos chamar de meio previsível, e meio selvagem ou meio imprevisível, tá? Ah, tá bom, tá, então eu vou lá para o supermercado, vou entrar lá no supermercado, né, eu enxergo e vou ver tudo onde que tem, para mim é tudo previsível. E para o cego, será que é tudo previsível assim? Ah, eu vou fazer um circuito treino aqui na minha sala, né, para as pessoas com banco sueco lá num determinado lugar, umas cordas no outro, o colchão no outro, tá, e vou mudando de estações. E para o cego, será que é tão previsível assim tudo isso? Se você não avisar, não prepará-lo direitinho para cada uma dessas coisas, vai chegar no banco sueco, ele vai dar uma canelada. Vai chegar no colchão em nível diferente do solo, ele vai torcer o pé, né? Então, essa questão do previsível e do imprevisível é muito importante para a gente. Porque a imprevisibilidade, lógico, ela está mais ou menos aparente em algumas modalidades. Tipo, na corrida de 100 metros, eu tenho muito menos imprevisibilidade do que na corrida de maratona, ou num jogo coletivo, né? Tem muito menos. Mas quando nós falamos lá atrás que a gente tinha que pensar em preparar o aluno para a vida, né? Então, para a socialização, para as questões cognitivas, afetivas, então não importa que modalidade que eu vou dar. Na iniciação, eu tenho que ter todas essas questões, inclusive as imprevisíveis, né? Para fazer com que o aluno se prepare para a vida mesmo. E aí, tem esses outros dois autores aqui, o Spitz e o Arnold, que eles falam dessas relações de ambiente e de corpo, né, de forma muito legal. Ele cruza essas duas coisas, mas ele pensa que o ambiente, né, ou o material, a gente pode pensar aqui de duas formas, os autores, por sua vez, não tratam especificamente disso, mas a gente pode tentar imaginar. O ambiente ou o material e o corpo, a pessoa, né? Ou seja, o ambiente externo e o ambiente intrínseco, né? A pessoa, eles podem fazer, a gente pode criar facilitações enormes, né? A hora que a gente cruzar. Por exemplo, corpo em movimento, vou chutar uma bola, ou vou pegar aqui uma pessoa na cadeira de rodas, e ele vai lançar essa bola para uma cesta, parado na sua cadeira. Ou então, ele vai lançar essa bola a partir do deslocamento dele na cadeira, né? Então, são níveis de complexidade maiores ou menores. Lembrando o seguinte, que quando a gente está desenvolvendo, a ideia da gente criar níveis de complexidade maiores faz parte do ensino. Né? Então, não tenho que pensar só na facilidade, mas eu tenho que pensar onde o aluno está, como eu posso dar uma certa segurança para ele. Como é que eu vou pedir para um aluno fazer uma parada de mão na trave de equilíbrio, se ele ainda não aprendeu a fazer no solo? No solo é muito mais seguro, né? Apesar de ter uma pegada diferente da mão, né, por causa do aparelho e tudo mais, né? A estabilidade, o domínio do corpo, né, no apoio invertido, né, no solo é muito mais fácil de aprender do que na trave. Né? Então, agora, eu posso depois estar criando esses níveis, então, sim, de complexidade.
Bom, para uma pessoa cega, vou voltar àquele primeiro exemplo que eu já dei do cego para jogar futebol. Uma pessoa cega para jogar futebol, ele caminhar, fazer o deslocamento, como disse o Gala lá, né? Ele fazer o deslocamento com uma bola em movimento é diferente do que ele fazer um deslocamento com uma bola praticamente só parada. Ou ele recepcionar uma bola em movimento, uma bola que vem vindo também em movimento, do que ele recepcionar uma bola que vem vindo em movimento, mas ele está com o corpo parado, virado para a bola. Tá? Então, a gente pode facilitar muito o desenvolvimento das nossas ações e desmistificar, por vez, né, dessa coisa, porque é cego, não consegue fazer isso, porque está na cadeira, não consegue fazer isso. Né? É lógico que pode ser que, né, se ele não fosse cego, ele poderia até fazer muito melhor, mas diante das regras que lhe são solicitadas, a gente não tem dúvida dessa possibilidade de grande desenvolvimento. Tá? Eu vou passar. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o nosso último item. Ó. O último item é tudo que a gente já falou agora. Tudo. Estratégia de ensino e aprendizagem no esporte. Só que eu acrescentei a palavrinha esporte paralímpico. Então, eu vou trazer também agora aqui para vocês o que mais a gente, de repente, poderia pensar, ou o que eu posso pensar dentro do esporte paralímpico, que, na verdade, eu já pensei, é só transferir, né? A gente já viu lá, que a gente já pode transferir quase tudo, né? Mas é que isso não significa que a gente vai ter implicações sempre específicas. Como nós vimos lá nos personagens, você lembra? Personagem é personagem, mas o personagem com deficiência, né, vai ter que ter olhares mais específicos do professor, desde de ser congênito, adquirido, ou qual deficiência, e assim por diante. Então, vamos lá para o nosso último item. Tchau. Olha que legal isso aqui. Então, vamos botar o foco nas nossas tarefas. Simples assim. O foco nas nossas tarefas. Ó, pessoal, tem muitos outros autores que daria para a gente estar falando aqui, para a gente estar cutucando, né? Mas, né, como o tempo da gente está bastante específico, e eu queria tentar trazer também, e também o ambiente é um ambiente diferente de quando a gente está mais próximo, que dá para a gente desenvolver mais algumas outras coisas. Então, a ideia foi essa, foi trazer algumas ideias, e espero que a partir dessas ideias vocês consigam, né, pensar um pouquinho lá e criar o desenvolvimento das aulas de vocês. Então, para reforçar aquilo que a gente já viu, né, eu vou trazer para vocês a ideia das modalidades paralímpicas. Como assim, gente? Ó, então, aqui, essas são as 22 modalidades paralímpicas que estarão em Tóquio, com exceção daquela que está em vermelho lá, que vocês já vão entender por que ela está ali junto. Né? São as 22 modalidades que estarão em Tóquio. Eu fiz uma divisão aqui, né? A gente, né? Eu e alguns outros professores lá que participaram, ajudaram, contribuíram com essa ideia aqui. A Jalusa, a Gabi, sabe? Elas ajudaram também a fazer isso aqui. Olha só, aqui a gente dividiu as modalidades dos esportes paralímpicos em alguns tópicos. Então, os esportes coletivos. Quais são os esportes coletivos das Paralimpíadas? O futebol de cegos, que é o fut-5, o basquete sobre rodas, o vôlei sentado, o goalball, que é o jogo de cego, e o rugby em cadeira de rodas. Tá? Esses são os esportes coletivos. Né? Tem lá o professor Roberto Paes, que a gente falou, a professora Larissa Galati, são grandes estudiosos nos esportes coletivos, tem muita coisa escrita sobre esporte coletivo, né? E que traz à tona
algumas características comuns. Se a gente pegar o Baie, o Garganta, né, a gente vai ver por que eles chamam alguns desses esportes de esporte coletivos, ou seja, o que os inclui nesses tópicos. Quer ver só uma coisa? O rugby olímpico. O rugby olímpico é um esporte coletivo, E por que o rugby não é uma modalidade de luta? Ora, no rugby eu posso agarrar, pegar, né? Às vezes dar uns cutucões, derrubar, fazer um monte de coisa que em algumas modalidades de luta faz. Por quê? Porque, olha só, as lutas também têm os seus princípios condicionais, como tem os esportes coletivos, né? Como diz o Garganta e o Baie, ele também tem. Então, a luta, olha só, alguns dos princípios. O alvo na luta é completamente diferente do esporte coletivo. O alvo é a outra pessoa, não é o gol, a cesta, né? O alvo é praticamente a outra pessoa. A gente tem o tiro com arco aí, né? O tiro com arco, ele não é mais uma outra pessoa, mas é como se fosse a personificação, né, de uma outra pessoa, já que é um esporte que surgiu dessa necessidade de guerra, de luta e tudo mais. Né? Logo, ao tiro com arco já sai dessa ideia de ser... aliás, ela já saiu, já praticamente. Né? É que existem muitas modalidades de luta que ainda praticam o tiro com arco, inclusive de cima do cavalo, com esse espírito de guerra, de luta e tudo mais. Tá? Então, outro princípio condicional das lutas que difere bastante do esporte coletivo. Ora, nas lutas, de repente, eu posso até ter o ataque e a defesa ao mesmo tempo. Ninguém assustou aí, né? O ataque e a defesa, o ataque ao mesmo tempo, os dois atacarem ao mesmo tempo. Ou os dois pensarem que o outro vai atacar e os dois se defendem, vamos dizer assim. No esporte coletivo, não. Ou eu estou no ataque ou eu estou na defesa. Contra-ataque também não é junto, é separado, né? Das outras ações. Tá? Então, cada uma dessas modalidades, elas têm consigo uma característica também muito própria. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Olha só, a gente falou lá de imprevisibilidade, a gente falou de material móvel, material parado, corpo em movimento. Se eu pensar em todas essas coisas, vamos colocar aqui vou pegar uma modalidade olímpica até, na ginástica artística, né, o material está fixo, gente, ele está parado lá. Quem se movimenta é só o atleta. Se eu pegar a natação, por que a natação não está junto com o triatlo nesse nosso quadro? Porque a natação, quando eu pulo na água para sair nadando, eu sei qual que é o atrito que eu vou ter com a água, qual a distância que eu vou percorrer. Ela é completamente previsível para o atleta, vamos dizer assim. Para a pessoa que está iniciando, não, porque tem hora que ela respira 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, tem hora que ela não respira, não consegue nem respirar, a piscina virou um mar de grande, né? Quando a gente está começando a aprender. Se eu tiver uma boinha, aquilo pode ser mais fácil, menos fácil. Então, né, tem vários outros itens aí que diferenciam esse aspecto da iniciação e do treinamento. Mas, no triatlon, eu nado no mar. E no mar, não. No mar, a cada hora, cada dia, a onda está de um jeito, tem dia que tem correnteza, tem dia que não tem. Então, o mar é completamente imprevisível. É o mesmo caso da vela. Eu colocaria a vela aqui, nesses esportes da natureza, e não colocaria lá no esporte com veículo. Por quê? Porque ela depende muito mais do meio, né, do que nos esportes com veículo. Porque apesar do veículo, né, ele me ajudar a poder ser mais sofisticado ou não, né, ele não tem tanta dependência assim do meio. Agora, estou falando a vela, o triatlon, o adestramento. O adestramento, por que eu não coloquei, então, o adestramento nesse esporte da natureza que tem a imprevisibilidade acontecendo, né, de forma bastante intensa?
Porque o adestramento nas Paralimpíadas, ele é feito num local completamente previsível, né? É como se fosse um campo de futebol lá que tem, né, um percurso prescrito que os atletas têm que fazer com o seu animal. No entanto, por que ele não está no esporte com veículo? Porque, olha, bicicleta não relincha, bicicleta não anda por vontade própria, a canoa também não, né? Agora, o cavalo tem, o cavalo é mais ou menos como a natureza, né? Ele também tem os seus dias, às vezes, e se você der um comandinho errado, ele vai, né, se mexer também de forma diferente lá do que estava previsto, tá? Então, é muito diferente eu pensar num esporte na natureza, ou num esporte com animal, ou um esporte com veículo, ou um esporte com raquete. Existem os seus princípios condicionais também específicos, tá? Então, olha só, vamos passar aqui só para vocês terem uma ideia rápida da história aqui, ó. Olha na natação. Na natação, eu solicitei, né, um grande aporte aí de alguns professores específicos dessas modalidades. Nesse caso foi o professor Orival Andres Júnior, né? Ele divide a natação, né, conforme o grupo o teórico que ele mais gosta, mais está habituado, né, em 2 momentos. O primeiro momento é o da adaptação. Então, tudo na natação vai passar por aí, essa adaptação ao meio líquido, ao ambiente, ao equipamento. Por exemplo, uma pessoa que não consegue, não tem os 2 braços, como que ela vai fazer para se deslocar? Então, de repente, no começo, eu possa ter uma boinha, um colete, né, para ela aprender, até ela aprender a se deslocar sozinha no meio líquido, tá? A respiração, a flutuação, sustentação, propulsão e mergulho elementar. Não tem jeito de escapar. Tudo na natação está aí dentro. Pode ser para pessoa com deficiência ou sem deficiência, pode ser para pessoa com deficiência física ou pessoa com deficiência visual. Ele vai ter que passar, né, por essas questões aí. E no treinamento dos nados em si, ou na aprendizagem dos nados em si, que são crawl, costas, peito e borboleta. Tudo da natação está aí. Perna, braço, tronco, saída, virada e respiração. Não tem jeito de escapar. Ah, vou bater perna segurando o macarrão. Ah, vou bater perna segurando no meu colega, ou segurando na borda, né? Ou brincando de pega-pega, ou brincando de caça ao tesouro embaixo d'água, né? Eu faço do jeito que eu quiser. Ou, se eu for atleta, eu vou bater perna de borboleta com um braço de crawl, né? Então, não adianta. Tudo da natação está aí. Não tem jeito de escapar. Como vocês vão fazer isso? Aí, então, a gente volta para aquelas leituras anteriores, né? Quem é o meu personagem? Qual deficiência que ele tem? Ele está iniciando ou ele está treinando, né? Então, está tudo aí. Vamos pegar outro exemplo aqui de outra modalidade, o judô. No judô, tudo que vocês quiserem fazer, está aí. É o arremesso, imobilização, queda, deslocamento e pegada. Tudo do judô está aí. Bom, espera um pouquinho. Aproximação e pegada, o que é isso? Pois é, até as Paralimpíadas de Seul, o judô olímpico e o judô paralímpico eram muito parecidos. A partir daí, a ideia da pegada começou a criar muita ênfase particular. Tá? Ou seja, os atletas do judô, parece mais uma luta de karatê, quando você vê um judô hoje, né? Porque eles ficam lá, parece uma luta de média distância, os dois lutando, porque daqui a pouco, conforme for o jeito que eles fizerem a pegada, se for tão certeiro, praticamente o golpe já está ali. E no judô paralímpico, não. No judô paralímpico, a pegada tem que estar presente sempre, né? Quando vai iniciar o combate, eles já têm que estar com pegadas. Então, essa é a grande diferença do judô olímpico e do judô paralímpico, vamos dizer assim, em termos
de pensar nos fundamentos, porque do resto, gente, olha, arremesso, golpe de quadril, perna, braço, golpe de sacrifício, isso é igual, tudo igual para o pessoal do judô olímpico ou paralímpico, né? O que vai mudar é como você vai ensinar, às vezes, em função de como ele vai ter que entender aquele movimento que você quer, né? E a mesma coisa lá na natação, como a gente falou, né? Se for um atleta paralímpico ou olímpico, todos eles vão precisar usar, quer dizer, os mesmos recursos. Vamos pegar mais dois últimos exemplos aqui, o basquetebol. No basquete, nós temos 6 fundamentos: controle do corpo, manipulação da bola, passe e recepção, drible, finalização e rebote. Isso já são alguns autores, né, do basquete que elencaram esses conteúdos. É tudo igual, tanto faz para o basquetebol em cadeira de rodas ou o basquetebol convencional. O que muda, na verdade, é que o controle do corpo não acontece sem o controle da cadeira, no caso do esporte, do basquetebol paralímpico, tá? Então, essa é a grande diferença. Você e a cadeira acabam tendo uma parte, mas, né? Agora, olha só, como que eu vou fazer algumas coisas bastante específicas? Primeiro, vou pensar, como é que eu vou fazer algumas coisas comuns dentro da especificidade, né, dos personagens? Então, como que eu faço um arremesso no basquetebol? Aquilo que a gente já aprendeu, né? Eu começo lá embaixo, no joelho, no quadril, no tronco e no braço. Aproveito todas as alavancas. E o rapaz que está na cadeira de roda? Ele não tem tanta força para explorar assim, ele não tem tanta alavanca. Então, talvez, para muitos, melhor do que arremessar a bola na cabeça seja arremessar a bola daqui da barriga, ó. Puxa daqui de baixo para cima, tá? Então, é isso que eu vou precisar depois entender em cada momento, com cada um desses meus personagens e nos seus diferentes níveis de atuação. Simples assim. E, por último, eu vou passar aqui o futebol, que podia ser de 7, o futebol de 5, podia ser, vou colocar mais um esporte coletivo aqui. Tudo no futebol é muito parecido, inclusive, com outro esporte coletivo. Então, olha que legal, eu peguei 2 esportes coletivos para vocês verem, dentro daquela ideia dos princípios condicionais, né, que os esportes coletivos têm muito a ver um com o outro, do mesmo jeito que muito das lutas, né, das diferentes lutas, tem muito a ver uma com a outra, e do mesmo jeito que é a ver que os esportes lá com veículo, um tem muito a ver com o outro, e assim por diante. Então, olha só, o futebol de 7 tem passe, recepção, deslocamento, domínio da bola, chute e finalização. Ó, eu tenho passe e recepção aqui, tenho finalização aqui, né? Tem muita coisa que eu tenho no basquetebol, eu também tenho no futebol de 7, tá? Então, mais uma vez, é fácil, gente, é muito fácil a gente ensinar, né, o esporte paralímpico ou dar aula de educação física. Então, falar em aprendizagem para o esporte paralímpico está muito perto de cada um de nós, não está longe. Todos esses recursos teóricos, práticos, que a gente aprendeu, se envolveu na educação física de uma forma geral, a gente pode sim trazer aqui para o esporte adaptado e para o esporte paralímpico mais especificamente. Tá? Então, eu fico muito tranquilo, gente, em vir para cá e sair daqui, porque eu não tenho dúvidas de que cada um de vocês vai ter muito, muito, muito a contribuir. Do mesmo jeito que eu aprendi muito com a MEI, né, sobre esporte na natureza, aposto que eu tenho muito a aprender com alguém aí que, de repente, é da dança, outro aí que é da artes circenses, ou outro que é da natação, e assim por diante. Bom, vou terminar com essa frasezinha aqui, ó. Iniciar é preparar-se para uma contínua aprendizagem. Pronto. Olha que coisa legal, né?
Então, iniciar não é encerrar uma fase, e essa fase não valer nada para todo mundo. Lembra que eu disse que eu ia começar com uma historinha e vou terminar com ela? Então, lembra a história da mudança, que tudo muda, menos duas coisas, o potencial de mudança que está ao redor da gente e o passado. Então, por isso que é muito importante a gente fazer muito bem feitinho o presente. Que fez bem feitinho o presente, você iniciou o seu aluno para uma etapa futura, para uma etapa da vida, para a contínua aprendizagem. Ó, que bonito, quase chorei aqui agora. Então, eu acho que eu estou acabando aqui, né? Agradeço aí a todos vocês. Não sei se quer falar mais uma, senão eu já passo daí, então, para a Tati. Ou não sei se tem pausa, ou gerencia e-mail, por favor. Pois não, Gavião. Muito obrigada pela sua maravilhosa apresentação. Eu acho que a gente pode fazer algumas perguntinhas para você, aí a gente faz um intervalinho, né? Para todo mundo tomar uma água, fazer um pipi, e aí a gente volta, tá bom? Bom, gente, acho que fica fácil perceber, né, por que a gente deixou essas figurinhas assim para o final, né, a cerejinha do bolo. Porque para apresentar essa sistematização do esporte paralímpico, como o professor Gavião fez, né, falando dessa interface de todos os esportes com seus fundamentos, com a interação com os participantes, com o nível de desenvolvimento, as tarefas, né, isso parece muito simples, mas isso é a riqueza, né, eu acho que o que tem de mais, o que eu valorizo mais em toda a minha... esses anos de trabalho com o professor Gavião, é a simplicidade com que ele apresenta esses conceitos, né? Mas por trás dessa simplicidade tem tanta experiência, tem tanto estudo, tem tanto conteúdo, né? Então, muito rico, Gavião. A primeira pergunta é, está publicado? Uma parte, o resto nós estamos fazendo aqui, estamos rabiscando aqui. Não, porque essa sistematização está bárbara, né? Acho que você consegue colocar isso de uma forma tão clara. E outra coisa que eu acho muito importante a gente valorizar é essa questão do ensino e da pedagogia do esporte em todos os contextos, né? Seja na reabilitação, seja na educação, no alto rendimento, no lazer, na participação, isso vai muito ao encontro do que a gente tem trabalhado aqui na disciplina, né? Então, eu vou abrir para o pessoal colocar as perguntas no chat. Enquanto isso, Gavião, já que a gente está conversando um pouquinho sobre aprendizagem, né? Aqui pensando na nossa realidade do Brasil, que hoje é muito mais dependente de clubes do que da própria escola, ao contrário de alguns outros países, em qual locus, em qual contexto você entende que uma criança com deficiência de seus 8, 9 anos de idade teria uma aprendizagem, uma interação com essas modalidades esportivas da forma mais adequada? É na escola, é numa instituição especializada, é num clube? Me fala um pouquinho de como é que você vê o ideal da aprendizagem esportiva para uma criança com deficiência aqui no nosso país, na nossa realidade. Bom, tá ligado aqui, né? Tá. Só para aproveitar, né, esse tipo de discussão que a gente já iniciou, então vale lembrar que a cultura, né, ela não muda de uma hora para outra assim, né? E a gente tem uma cultura que não é só a cultura esportiva, é a nossa cultura social, da nossa sociedade. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência só podiam fazer esporte ou alguma atividade dentro da instituição. Isso foi riquíssimo. Quando a gente conversa com o professor Davi Farias, lá do Comitê Paralímpico, ele conta que eles pulavam um muro da instituição lá para ir jogar futebol não sei aonde, porque a instituição não tinha, nem na instituição eles tinham futebol, mas tinha um outro lugar que eles tinham futebol eles pulavam o muro, batiam o pé da escola para ir jogar futebol. Olha que turminha
esperta, né? Então, nós temos uma cultura que lidar com essas mudanças, assim, de cultura, né, elas não só não são tão fáceis de acontecer, né, como também tem que ser um pouco delicadas. A gente tem muitas instituições ainda hoje que têm um papel muito legal, né? Vou dar um exemplo para você, o PEAMA de Jundiaí. O PEAMA de Jundiaí é maravilhoso. A Aril de Limeira também é maravilhosa. É uma instituição. Não conheço escola que faça, talvez, que eu conheço pouco, né, o contexto maior das escolas, mas, né, poucas escolas têm uma riqueza, né, de relações de ensino-aprendizagem, como essas duas, vamos dizer assim, associações ou instituições. Então, eu não diria para você que o certo é na escola ou na instituição. Eu acho que o certo, para mim, é o local que conseguir fazer um bom trabalho, né? Eu não tenho dúvida que a gente pode ter e deve ter um bom trabalho na escola. Infelizmente, a gente ainda tem pouca história para contar, vamos dizer assim, de belíssimos, de muitos, em termos de quantidade, pelo menos. De qualidade, eu sei que já tem bastante história legal para contar, mas em termos de quantidade, a gente ainda tem pouca história para contar, né, desse possível desenvolvimento dentro de escola. E dentro de instituição, a gente também tem já história para contar de algumas que estão deixando de exercer um possível papel também, tá? Então, eu não tenho nem uma grande resposta para você. O que eu tenho a dizer para você é que a gente tem, sim, conhecimento de trabalhos, assim, muito ricos, muito legais, em todos esses possíveis fóruns. Excelente, professor. Gavião, você finalizou a sua apresentação com a modalidade do futebol de 7 e comentou conosco que esta é uma das modalidades paralímpicas que costumava figurar, né, entre o rol de modalidades paralímpicas de verão e hoje não figura mais, assim como foi o voleibol em pé para amputados, o slalom em cadeira de rodas há muitos anos atrás. Na sua experiência, o que faz com que uma modalidade se torne a bola da vez no movimento paralímpico? Seja o power soccer, por exemplo, o handball em cadeira de rodas. O que é que faz com que uma modalidade seja elegível pelo programa paralímpico para figurar entre esse rol de modalidades? Ó, eu anotei aqui, mas eu vou passar essa bola para a Tati, pode ser? Porque é até covardia eu tentar responder uma coisa com a especialista do lado aqui, né? Porque eu, no máximo, eu vou ter um sentimento. Ela vai ter o sentimento e vai ter a visão, tanto no nosso nível aqui nacional, quanto internacional, né? Do porquê que está acontecendo ou criando determinados sentimentos aí. Tá? Então, está anotado aqui, depois a Tati fala desse aspecto. Tá, joia. Pessoal, alguma pergunta? Vocês estão um pouco tímidos hoje no chat? Vamos aproveitar a presença do professor Gavião. Na fotografia está todo mundo sorrindo aqui, ó. Eu só vejo uma sopa de letrinhas, Gavião. Só vejo iniciais. Não, eu estou vendo a foto, a imagem aqui de vários. Olha lá. A Daíse deixou uma pergunta para nós aqui no chat. Professor Gavião, qual foi sua maior dificuldade encontrada ao trabalhar com esportes paralímpicos? Muito obrigada, Daíse, pela sua pergunta. A maior dificuldade, eu não faço ideia, eu acho que talvez a maior dificuldade foi o meu preconceito inicial, porque eu cheguei, né, quando eu cheguei lá na Unicamp, eu vinha do esporte, né, e do esporte de alto rendimento, aquela coisa que a gente se acha, né, vai para campeonato mundial e tal, né, e foi lá
num evento que era o Taekwondo, lá em Seul, que iam acontecer as Olimpíadas. O Taekwondo ainda não fazia parte das Olimpíadas, então foi um evento teste para as Olimpíadas. Então, tudo que tinha para eles testarem em cima da gente, eles testavam, aquela coisa toda. Aí cheguei lá na Unicamp, montou lá na Unicamp, eu lembro que um dia eu, olhando algumas aulas, eu treinava na hora do almoço, treinava além das aulas, ia treinar, e eu lembro que eu vi um professor, lá um professor gordinho, eu falei, ixi, mas eu vim para o lugar errado, pô. Eu estou pensando naqueles atletas, aquelas coisas, está lá o professor da Unicamp, gordinho, não sei o quê. Você sabe que esse professor gordinho foi o professor que mais me ensinou, é um dos que mais me ensinaram, porque não foi só ele, assim, foi um aspecto diferente, mas a trabalhar com um foco que acabou virando minha tese de doutorado e acabou virando meu envolvimento com a Confederação Brasileira de Desporto de Cego e depois o Comitê Paralímpico Brasileiro. Era o professor Zé Luiz Rodrigues. A gente dava aula para as pessoas com deficiência visual até 8 horas da noite. Terminava a aula, eu e ele ficávamos conversando lá no estacionamento, às vezes até 10, 10 e meia da noite, né? Que eu preparava toda a aula antes e depois que eu conversava com ele, eu tinha que escrever quase tudo de novo, porque muitas das coisas davam diferentes. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque, numa ocasião, antes disso ainda, houve um festival esportivo para pessoas com deficiência. E, na sua essência, eu tenho muito mais pessoas com deficiência intelectual. E aí, o professor Edson Duarte, que depois foi meu orientador do doutorado, chegou para, como eu dava aula de a disciplina de ginástica artística, ele falou assim para mim, você não pode montar aí uma competição de ginástica artística? Eu falei, posso. Aí eu fui ver lá, eu vi que já tinha ginástica artística na espécie olímpica, tinha o código de pontuação, então estudei e montei, né, fiz a adaptação e montei. Aí terminou a competição, o professor Edson chegou para mim, né, para alegria e tristeza ao mesmo tempo, né, tristeza eu digo por causa do impacto que ele criou com essa frase dele. Ele chegou para mim e falou assim, olha, o professor Paulo trabalha com deficiente auditivo, a professora Maria Isabel trabalha com deficiente físico, o professor Zé Luiz também, e você vai trabalhar, e eu não quero saber ninguém aqui com tese de gaveta, estudando e ficar só na teoria, só no escrito, que a gente quer ver isso acontecer junto à sociedade, quero ver isso ser aplicado, né, não só nos muros da universidade, mas fora. Então, você vai trabalhar com deficiente visual. Ele virou para mim e falou assim, eu não entendo nada disso, não sei nem por onde começar, eu não vou trabalhar com essa turma, não. E aí o professor Zé Luiz Rodrigues, aquele gordinho que eu falei para vocês, virou para mim e falou assim, não se preocupa, Gabriel, vamos lá, a gente começa com o grupo, você dá aula e depois eu vou te ajudando. Então, olha só, né, aquele professor gordinho foi que me ajudou de verdade, me fez entender o que era educação física. Olha como eu era quadrado, era tapado. Para mim, o bom professor de educação física era o que estava em forma, simplesmente isso, né? Mesmo porque hoje eu estou que nem o professor Zé Luiz, com uma barriguinha igual a dele aqui, quase assim, ó, né? Então, tem que valorizar. Mas, então, acho que a minha maior dificuldade foi o preconceito meu. E o que é preconceito? É pré-conceito. É o que vem antes do conceito, ou seja, é a falta de conceito. Então, foi essa minha falta de conceito, né, inicial, e que, vamos dizer assim, me fez meio que titubear para entrar numa área que eu adorei, continuo adorando e continuo me envolvendo até hoje. Tá? Então, eu acho que o conhecer é uma coisa que tem que estar junto com a gente, essa necessidade, né, de conhecer e tudo mais. Então, eu acho que é isso, não teve, daí para frente, foi cada dia mais gostoso,
cada desafio para mim era mais gostoso, porque esse negócio de vir tudo pronto, né, não acho tão legal. Acho mais legal quando a gente tem que pensar, quando a gente tem que inventar, né, principalmente quando dá certo no fim. Bons tempos, Gavião. Essas segundas e quartas-feiras à noite lá na FEF nunca vão sair da minha lembrança, do meu coração, né? Um período de muita experiência, muita aprendizagem, viu? Eternamente grata a você por tudo que você me proporcionou e continua proporcionando e por estar compartilhando essa sua experiência aqui com os nossos alunos. Gente... agora tem mais uma perguntinha aqui, ó, da Vanessa. Dá tempo, Gavião? Então, vamos lá. A Vanessa pergunta assim, você comentou sobre as mudanças. Hoje em dia, temos uma maior inclusão de pessoas com deficiência, mas ainda há muitos entraves enfrentados por elas. O Comitê Paralímpico possui ações para ampliar a iniciação ao esporte por parte das crianças? Ó, não só o Comitê Paralímpico Brasileiro, como o Comitê Paralímpico Internacional, né? A Tati vai falar, além de tudo que ela tem que falar, ela quer que eu fale, né? Mas, enfim, tem muitas ações. Como eu disse lá no início, inclusive, que o Brasil é o país que tem o maior evento do mundo dessa natureza, ou seja, de esporte paralímpico, né, no nível escolar. Então, olha só, o maior, nós não somos nem top, como é que chama? Como é que chama? Potência. É superpotência, nós somos potência paralímpica, mas mesmo assim, nós temos algumas ações, né, relacionadas a essa, como essa relacionada à sua pergunta, que estamos, né, melhores até do que os países da superpotência. Tá? Então, a gente tem esse programa de educação paralímpica que existe no Comitê Paralímpico Brasileiro, né, ele não é voltado unicamente, não vou falar essencialmente, né, e nem prioritariamente, mas unicamente ele não está voltado só para o alto rendimento, ele está voltado para a formação de recursos humanos, né, está voltado para essa questão que a gente comentou também no início, de elevar a cultura do paradesporto no nosso país, né? Então a gente tem sim, deixa eu dar uma olhada mais nessa pergunta. Pois então, quando a gente fala de inclusão e de entraves, né, não tenha dúvida que nós temos muita coisa para fazer, porque, como a gente também comentou antes, tem gente no Brasil que trabalha com pessoa com deficiência e que nem sabia que as Paralimpíadas tinham acontecido no Brasil. Quanto menos, né, você acha que uma pessoa dessa vai indicar o aluno dela com deficiência a fazer algum esporte? Né? Ou o esporte paralímpico? Você não sabia nem que Paralimpíada aqui, ela é capaz de indicar o rapaz lá para ficar em casa assistindo televisão, mas para fazer atividade, não. Ó, esse exemplo eu gosto de dar porque foi aprovado. Por que eu falo que foi aprovado? Porque onde eu e o Davi vamos junto, ele acaba dando esse exemplo agora antes de mim, né? Que ele escutou eu falar uma vez, ele dá, mas é um exemplo magnífico, assim, mesmo para a gente ter ideia desses entraves que ainda fazem parte da nossa cultura, né? E não é só a instituição, não é só a escola, às vezes é na própria família. A gente teve um aluno, não sei se você estava lá nessa época dele meio, um aluno que chegou para nós lá com 12, 13 anos. Esse aluno era uma criança, e bastante infantilizado, né? Então, a gente colocou no grupo das crianças, que tinham faixa etária menor do que ele.
Na primeira aula, a gente sempre fazia um primeiro momento com todo mundo junto, para socializar e tal, aquela coisa. E fizemos aquela brincadeira que todos vocês conhecem, que a gente, aqui na minha região, a gente chama de vivo-morto, né? Que é aquele abaixa, levanta, vivo, morto, né? E as crianças, conforme eu falo, para enganar, às vezes a gente fala vivo, daí fala vivo de novo, aí um abaixa, ele está errado, acho que vocês devem conhecer. Aí, quando eu comecei a fazer essa brincadeira, ele estava com medo, não queria fazer, porque não conseguia, e daí eu fui ajudando devagarzinho, num instantinho, eu não precisei mais ajudar, só fiquei perto, ele segurou em mim, sentou, segurou, levantou, enfim, olha o que ele fez quando chegou no final da aula. Professor, sabe o que eu vou fazer quando chegar em casa hoje? Eu falei, o que você vai fazer? Aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele morava com a avó, né? Porque, como ele era deficiente, os pais não sabiam como lidar com ele, ele morava com a avó. E a avó também era muito simploriona. E uma vizinha ficou sabendo dessas aulas lá na Unicamp, de extensão, e viu pelo rádio, televisão, sei lá onde, e daí pediu permissão para a avó e passava lá, pegava esse menino e levava para a aula. Então, era a vizinha que levava lá, o menino. Aí o menino, então, no final da aula, chegou e falou assim, eu vou chegar em casa e vou ligar para o meu pai e dizer que eu aprendi a sentar e levantar sozinho. 12 anos tinha um moleque, não sabia sentar e levantar. E olha, tem mais, ele aprendeu a fazer isso em 5, 10 minutos da aula. Ele não tinha nenhuma deficiência intelectual ou qualquer outra que o impedisse de fazer isso daí. Você imagina, ó, dificuldade de criança com dificuldade de correr, de bater bola no chão, de jogar para cima, de fazer um monte de coisa, a gente teve um monte. Mas com 12 anos não saber sentar e levantar sozinho é muito, né, gente? E do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de instituição? Estamos falando de associação, de clube, de escola? Estamos falando da família dele. Da família, e ele não sabia. Então, a gente tem, sim, nesse aspecto da inclusão, né, muita, como é que é a palavra que você usou aqui? Muito entrave. E somos nós, professores, que podemos fazer uma grande parte dessa contribuição aí. Homem, não estou te escutando. Excelente, Gavião. Eu não sei se você vai conseguir ficar com a gente durante a fala da Tati, né? Mas a gente te agradece demais toda a sua colaboração. A gente convida você para ficar com a gente. Mas agora a gente vai fazer um intervalinho, tudo bem? Para a gente descansar um pouco? Gente, tudo agora bem. São 4h15, nós voltamos às 4h30, pode ser, Tati? Tá bom para você? Ela fez assim. Então tá jóia, gente. Vamos esticar a perna um pouquinho, dar uma espreguiçada e logo a gente retorna. Eu tô por aqui. Então tá. Tchau. Até já.